Um rapaz triste caminha pela rua à noite, mexendo no celular. Ele comenta que está com fome e diz que não importa porque não tem ninguém esperando ele. De repente, ao passar por uma loja, começa uma correria e ele esbarra em algumas meninas e seu celular cai no chão. As garotas congelam de medo, enquanto um bandido começa a avançar com uma faca. Tomando coragem, o rapaz enfrenta o bandido, que acaba fugindo, mas não sem antes feri-lo gravemente. As garotas entram em pânico e infelizmente o rapaz perde sua vida. No entanto, ele acorda em um quarto desconhecido. Confuso, ele vê uma empregada que rapidamente pula em seus braços, chamando-o de Mestre Caim. Logo em seguida, uma mulher de cabelos brancos o abraça e pergunta se ele se lembra dela, pois era sua mamãe. Quando ele se olha no espelho, ele leva um susto enorme. Ele se tornou uma criança. As duas mulheres ao seu redor perguntam se ele se lembra de quem ele é. E aí que cai a ficha de que ele reencarnou, assim como nas light novels que ele conhecia. Coitado, mal sabe que ele está vivendo em um anime. Tentando se situar, sua primeira reação é olhar embaixo das suas calças, mas a empregada entra no quarto e o flagra, pensando que ele fez xixi e rapidamente tira suas roupas, o que faz ele chorar muito de vergonha. Depois ele é alimentado e colocado para rotar. Coitadinho do prota vai ser cuidado igual uma criancinha. Ele descobre que agora é Caim von Silford e tem 3 anos, um pai nobre, uma irmã de 5 anos e que sua mãe é a segunda esposa. Além disso, ele tem 2 meio-irmãos do primeiro casamento do seu pai, e o pai dele comanda um exército e protege a fronteira. Basicamente uma família muito importante e rica. Ele também descobre que existe uma floresta cheia de monstros e que o mundo tem magia, o que o deixa super empolgado. E nesse meio tempo ficamos sabendo que no outro mundo o avô do protagonista havia falecido e ele vivia sozinho. Logo, o pai percebe que o garoto sabe escrever e fazer contas, o que deixa a mãe pensando que ele é super dotado. Para não levantar suspeitas, ele dá o crédito à empregada dizendo que ela é uma ótima professora. O pai começa a refletir que o filho talvez queira se tornar independente, já que ele não vai herdar o título da família. Mas como sabemos, essas histórias sempre têm reviravoltas. Será que nosso protagonista vai tirar o irmão mais velho de jogada? O garoto pede para ler alguns livros sobre magia. A mãe o avisa que aprender pode ser difícil no começo e pede para ele não desistir se tiver problemas. No entanto, quando ele vai pro quarto, descobre que consegue usar magia com muita facilidade. Só que ao tentar usar com mais força, ele quase incendeia o quarto. A empregada aparece preocupada perguntando se tá tudo bem, mas sua irmã entra escondida. Ela acha que ele está estudando sobre o mundo secretamente e decide começar a ensinar a história do reino para ele. Ele descobre que existem elfos, anões e o povo fera, o que o deixa ainda mais animado com esse novo mundo. 2 anos depois, com 5 anos, ele se prepara para ser batizado. Na carruagem, ele pede para sua irmã ensiná-lo a abrir a magia de status. Ao fazer isso, percebe algo curioso no status dela. O título dela é filha mais velha do Marquês e adoradora de Caim. Além disso, descobre que a irmã recebeu a proteção nível 2 da magia, o que indica grande talento, já que os níveis vão de 1 a 5. Ele pergunta ao seu pai como se ganha essas proteções, e o pai explica que são dádivas dos deuses. Na igreja, ele descobre que louvam 7 deuses principais. Durante o batismo, uma luz aparece e o protagonista é levado para o lugar onde os deuses se reúnem. O deus no centro diz que estavam esperando por ele e o chama pelo nome que ele tinha no mundo anterior. O deus da criação explica que vão discutir sua reencarnação. Eita, agora que as coisas vão esquentar. A deusa da morte e da vida revela que a morte dele estava fora dos planos. Na verdade, o destino era o ladrão tropeçar e as pessoas o imobilizarem, ou seja, sua morte foi desnecessária. Mas como ele fez uma boa ação, o deus do planeta Terra pediu para que ele fosse reencarnado nesse novo mundo. Ela explica também que selou suas memórias durante o período de fralda e amamentação, pois seria traumático, mas ele despertou aos 3 anos. A deusa da magia se interessa por ele e decide dar a sua proteção. O deus da criação também concede sua proteção, assim como o deus da terra, que diz para ele treinar para ficar muito forte igual a ele. Parece que todos os deuses querem dar uma proteção pro protagonista. O deus da tecnologia permite que ele use os conhecimentos e tecnologia do mundo anterior, mas com ressalvas. E o deus do comércio lhe concede o poder de ter um inventário de itens. Por fim, o deus criador diz que quer que ele teste a sua proteção, e então ele volta ao mundo. O pai, vendo tudo, deduz que o filho está recebendo muita proteção e pede para ele mostrar o status. O prota, espertinho, finge que está com dor de barriga para evitar mostrar seu status para todos, pois imaginou que poderia assustar a todo mundo, já que ele sabe que isso poderia causar um grande alvoroço ao todos verem tanto poder. Isso que ele imagina. Ele esconde embaixo de uma prateleira e decide abrir o status sozinho. Ao ver o que aparece, ele leva um susto e percebe que fez a melhor escolha em não mostrar para todos. Todos seus status de magia estão no nível 10. Lembrando que seu pai mencionou que as magias iam de 1 a 5, e provavelmente ninguém jamais viu alguém com magia acima disso. Ou seja, nosso garotão está destinado a ser muito poderoso. Então ele recebe uma mensagem do deus da
criação, dizendo que ele pode criar uma magia para disfarçar seu status. No jantar, perguntam sobre os seus poderes, e ele mostra o status disfarçado que criou. Mas mesmo assim, seu pai fica impressionado. Parece que o protagonista não disfarçou tão bem quanto pensava. O protagonista recebeu proteção dos 7 deuses, algo extremamente raro, mas acabou esquecendo de ajustar o nível de proteção do seu status, que é mais um medidor de poder, muito acima dos magos de alto nível do reino, que estão por volta dos 10.000. Isso, e ele ainda é apenas uma criancinha. Seu potencial para ficar ainda mais poderoso é enorme. Todos ficam impressionados com suas habilidades e alertam para não mostrar seu status a ninguém. Se souberem da sua força, podem vê-lo como uma ameaça. De volta ao quarto, ele encontra um livro de magia de invocação. Ao tentar invocar algo fofo, acaba chamando um monstro gigante. Mesmo sendo atingido por um golpe poderoso, ele consegue desfazer a invocação antes de desmaiar, salvando sua irmã e outra garota no processo. Ao acordar, ele percebe que neste mundo, ele tem o poder de salvar as pessoas, diferente de como vivia no mundo anterior. E durante uma comemoração, ele conversa com seu pai, que explica que, como terceiro filho, ele não herdará as terras da família. Seu pai pergunta o que ele deseja fazer no futuro e o protagonista diz que quer viajar pelo mundo, proteger as pessoas e se tornar um aventureiro. Então vamos ver o nosso prota desbravando o mundo e tendo várias lutas, pelo que parece. Enquanto isso, os deuses se reúnem e comemoram o sucesso do plano. Deram a ele proteções muito além do nível 5. No entanto, o deus da criação diz que isso não será o suficiente. Ele precisa se tornar o mais forte do reino antes dos 16 anos, pois haverá um momento em que eles precisarão da sua ajuda. Um detalhe curioso é que há uma cadeira vazia entre os deuses, provavelmente reservada para um 8º deus. Será que esse deus que está faltando vai ser o futuro inimigo do nosso protagonista? Basicamente um deus que traiu os outros e agora é o inimigo dos céus e do mundo que vivem. Talvez seja um caminho interessante. Se você estivesse na situação do protagonista, o que você faria daqui pra frente? E este foi o recap do primeiro episódio de Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku, ou The Aristocrats Otherworldly Adventure. Se você quiser saber o que acontece nos próximos episódios, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber nossos próximos vídeos. Na tela tem o recap de outro anime, então clica e assiste, pois está tão bom quanto este. Te vejo lá.